A partir de agora, você vai acompanhar os principais julgamentos realizados no dia 24 de junho, aqui no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 100 processos foram julgados na última sessão do semestre. Logo no começo da sessão, o Pleno aprovou por unanimidade a abertura de procedimento para investigar denúncias sobre a lentidão nos cartórios de Vitória da Conquista, na Bahia. A iniciativa foi da conselheira Andréa Pachá. As alegações é que não havia informatização, não havia pessoal. Nós conhecemos o problema que é da Bahia, o conselheiro Mauri, que inclusive já julgou um processo dessa natureza, mas eu acho que é conveniente que o Conselho de ofício apure o que vem acontecendo em Vitória da Conquista, que oficia ao tribunal para avaliar qual é a deficiência, e há também a notícia de que o Ministério Público, desde 2007, requereu ao tribunal providências e nada foi feito até o momento. Aprovado à unanimidade a proposta da conselheira Andréa Pachá quanto ao pedido de informações das providências em relação a esta questão Vitória da Conquista. O plenário do CNJ também aceitou proposta do conselheiro Jorge Mauric para aumentar o prazo da retirada dos conciliadores da Justiça Federal. Segundo o conselheiro, a saída deles pode comprometer um levantamento sobre o trabalho dos conciliadores na Justiça Federal e Estadual. No procedimento de controle administrativo número 453, foi determinado que a Justiça Federal deixasse de utilizar conciliadores nos juizados especiais federais. Posteriormente, em dezembro de 2007, o prazo para a utilização desses conciliadores foi prorrogado por mais 180 dias, ad referendum do plenário, e esse prazo vence em julho. O que acontece é que as pautas dos juizados já estão prontas, e além do que, a Comissão de Acesso à Justiça está realizando um levantamento sobre a situação nacional do quadro de conciliadores e composição de turmas recursais, tanto da Justiça Federal como na Justiça Estadual. Trabalho que nós pretendemos concluir este ano para, então, apresentarmos critérios de uniformização da utilização de conciliadores, nomeação, indicação, enfim. E por essas razões, conversando na comissão, nós entendemos de solicitar ao plenário o adiamento por mais 180 dias da determinação de proibição de utilização dos conciliadores na Justiça Federal. Os plenários sobre o assunto. Seria, portanto, prorrogar o prazo. Até que nós tenhamos um quadro nacional. O levantamento mais confiável. Portanto, está aprovado. Em seguida, os conselheiros começaram a analisar um recurso de uma juíza do Mato Grosso que não conseguiu a vitaliciedade. Mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do conselheiro Felipe Locke. Confira agora um resumo da discussão sobre o caso. Presidente, senhores conselheiros, consoante as informações prestadas pelo Corregedor-Geral da Justiça de Pernambuco, aspas, foi apontada a existência de procedimento administrativo em trâmite na Corregedoria Auxiliar da Terceira Instância, envolvendo os mesmos interessados, Flávio Almeida, na qualidade de reclamante, Joaquim Lafayette Neto e Luciano Campos, juízes de direito, na qualidade de reclamados e com idêntico objeto. O referido procedimento administrativo foi posteriormente transformado na reclamação correcional número tal, encaminhada a esta corregedoria, isso eu estou transcrevendo de lá, para apreciação do parecer emitido pelo juiz corregedor auxiliar da Terceira Instância, opinando pelo arquivamento do feito, qual acolhi integralmente. Fecho aspas. E digo, na documentação apresentada pelos recorridos, consta ainda certidão expedida pela escrivã do órgão censor estadual, informando que a reclamação correcional levada a efeito no âmbito daquela corregedoria, aspas, foi arquivada por ausência de indícios de materialidade de infração administrativa imputável aos reclamados, conforme parecer de folhas e decisão de folhas tais dos autos. Fecho aspas. A pretensão deduzida no CNJ, autuada sob a rubrica de reclamação disciplinar, foi arquivada por impossibilidade de se dar aos mesmos fatos dupla apuração. Com efeito, a previsão constitucional não alberga essa hipótese de dupla provocação, tampouco afasta a competência originária do órgão censor estadual, que decidiu, conforme destacado, plenamente a questão. As razões recursais não trazem argumento capaz de afastar tal fundamento,
pelo que nego provimento ao recurso administrativo. O relator nega provimento. Há divergência, senhores conselheiros? Senhor presidente, eu, examinando os autos, não consegui acessar a inicial, então eu gostaria de pedir vista para depois poder examinar com maior cautela. Presidente, eu queria me manifestar porque o pedido de vista foi feito pelo conselheiro Felipe Locke. E me parece que o julgamento deveria ser feito até chegar em quem pediu a vista. Então, Me parece razoável que se fizesse isso. Perfeito. Então, vou ouvir o conselheiro Dallazen. Atendo-me ao caso concreto e louvando-me como me louvo nas informações claras que constam do douto voto do eminente relator, não tenho dúvida em acompanhar Sua Excelência. De que se trata? E esse aspecto não foi, em momento algum, impugnado por ocasião da sustentação oral. Trata-se da apuração de responsabilidade disciplinar de magistrado, que já está sendo objeto de apuração na esfera da Corregedoria do Tribunal de Justiça. De modo que não é possível uma apuração concomitante da mesma responsabilidade envolvendo o mesmo magistrado. É uma questão singela que, a meu juízo, data vênia, dispensa maiores digressões. Eu acompanho Sua Excelência. Conselheiro Rui Souza. Senhor presidente, eu me sinto em condições de votar e esclareço por quê. Em primeiro lugar, porque nós tivemos sustentação oral, nós tivemos a leitura do Corregedor Nacional, na qual ele reproduz o que foi pedido, e a decisão monocrática. Além do mais, eu estou na tela e tenho algumas informações do processo. Não tenho a petição inicial e tenho a informação de que, até hoje, essas petições não estão disponibilizadas nos processos da Corregedoria por uma determinação antiga do secretário-geral. É do secretário-geral antigo, da época em que iniciaram os trabalhos do CNJ. Mas, da sustentação, eu colho, senhor presidente, que o que se pretende, e ficou muito claro, é que se use o artigo 40, e o artigo 40 é do Código de Processo Penal, para que se apure crime. O CNJ não apura crime. Quem apura crime é a autoridade policial e o Ministério Público. Nós apuramos os atos administrativos e as infrações administrativas. De sorte que, neste caso, eu acompanho o relator, porque realmente não há o que apurar, além daquilo que a Corregedoria de origem já apurou. Eu também acompanho o relator quanto à solução ora propugnada. Eu acompanho o relator. O que aconteceu, pelo que foi narrado e pelo que consta do relatório, é que 2 foram os procedimentos iniciados sobre o mesmo assunto. O Tribunal de Pernambuco decidiu arquivar e, contra a decisão de arquivamento, a parte, se assim entender, pode vir ao Conselho, mas por uma revisão disciplinar e não pela instauração de um novo procedimento que decida sobre a mesma matéria que já foi decidida. Então, nesses termos, eu acompanho o relator. Quando quase toda a magistratura nacional era contra a criação do Conselho Nacional de Justiça, eu já me pronunciava como presidente de uma associação defendendo a atuação do Conselho, inclusive do ponto de vista censório, com um caráter de subsidiariedade. Ou seja, não poder o Conselho Nacional de Justiça virar a supercorregedoria de todos os fatos que estão sendo apurados. Por quê? Porque há um outro princípio na Constituição Federal, onde o Conselho Nacional de Justiça também tem que zelar pela autonomia dos tribunais. E o Conselho só atua em atividade censória a partir do momento em que há não apuração adequada na instância de origem ou quando há desídia comprovada. E esse não é o caso. O caso é que houve a apuração lá, estava sendo apurado lá, e não pode, então, ao mesmo tempo, haver apuração aqui. Essa é a consequência lógica, isso se extrai simplesmente pelo relatório. Não há perplexidade nenhuma, a matéria é de fácil compreensão. Ou seja, se estabelece um princípio, qual é a atuação do Conselho? É uma supercorregedoria ou ele atua no plano censório com caráter subsidiário, como pensou o Constituinte derivado, numa reforma do Judiciário que eu acompanhei do início ao fim? Do ponto de vista censório, a sua atividade é subsidiária, a menos que comprovada.